A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal, o qual eu quero transformar em um canal de bênçãos para todos aqueles que amam a escola bíblica dominical, essa que é a maior escola teológica do mundo, Então nós queremos, a partir de agora, transformar esse canal aqui em um local para aqueles que querem aprender mais a respeito das lições que são ministradas nas escolas dominicais, como professor, seja como aluno, mas que aqui nós possamos trocar informações, Vou falar daqui, mas espero também receber o feedback daqueles que estão aí assistindo o vídeo e que possam dar dicas, e sugestões para que esse canal possa cada dia melhorar e se tornar uma fonte de bênção e de conhecimento para aqueles que o buscam, E principalmente que o nome do nosso Senhor seja exaltado através das aulas que serão publicadas aqui nesse canal. Amém? Então, irmãos, vamos falar hoje sobre a 9ª lição da revista do currículo de jovens, Essa revista que vem trazer toda a trajetória do profeta Daniel ali na Babilônia e posteriormente na Pérsia, e como esse homem, teve esse destaque tão grande, a ponto de até hoje, mais de 2 milênios depois, estar influenciando a vida dos crentes e sendo uma fonte de inspiração para aqueles que querem permanecer fiéis ao seu Deus. Amém? Então vamos falar sobre esse profeta. A revista dos adultos, do currículo dos adultos, traz também uma história muito interessante e que serve como exemplo para nós crentes, exemplo de fidelidade, que é a história da rainha Esther e do irmão Mardoqueu, que mesmo a pressão dos quais foram vítimas, permaneceram fiéis ao seu Deus, e também hoje é fonte de inspiração para nós que queremos também estar em perene comunhão com o nosso Deus. Amém? Então vamos desde já falar sobre a nossa lição, sobre a temática de hoje, que é a 9ª lição, E ela vem sob o título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. O texto principal dessa lição se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. O resumo da lição, que na revista dos adultos é a verdade prática, que nós chamamos de resumo da lição, traz essa frase muito interessante que diz: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Essa aqui é a tal da moral da história. Se tudo que nós vamos falar aqui nos próximos minutos pudesse ser resumido em uma frase, seria essa, que a nossa prioridade é obedecer a Deus em detrimento, em prejuízo de qualquer outro mandamento, ok? Então, meus irmãos, é o que nós vamos ver na atitude de Daniel. E após a gente fazer a escolha entre a lei dos homens e a lei de Deus, as consequências e a atitude tomada a partir disso, diante dessa situação que coloca em xeque, em confronto, leis colocadas por homens, leis, sejam elas leis legais, leis jurídicas ou as próprias leis morais, quando elas entram em confronto com as leis do nosso Deus e nós tomamos uma atitude, essas atitudes elas vão refletir o que realmente, em quem nós confiamos, se nos homens, se em Deus, se nossa esperança está no nosso Criador, aquele que nos prometeu a salvação, a vida eterna, ou se nós estamos aqui apenas, tentando agradar homens, tentando ser inserido em um grupo social, tentando não confrontar ninguém e, consequentemente, quando nós abrimos mão do confronto, nós abrimos mão dos nossos princípios, que são os princípios cristãos, que constantemente entram em confronto com uma sociedade corrompida. Ok? Então, essa é a verdade prática, o resumo da lição dessa lição. Vamos falar agora sobre o primeiro tópico, O primeiro tópico que, na verdade, é a introdução que vem antes do primeiro tópico. A introdução ela vai dizer o seguinte, vamos ler rapidamente. O capítulo 6 do livro de Daniel nos introduz a uma nova era política e governamental. Com a queda do poderoso Império Babilônico, a cidade de Babilônia agora passa a ser controlada pelos Medo-Persas, também conhecidos como o Império Aquimênida. Esta mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sob um novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nessa lição estudaremos este relevante tópico, que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade
a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Amém? Vamos recapitular, né, a jornada de Daniel. Daniel, ainda no início do reinado do rei Nabucodonosor, ele é levado cativo, assim com outros tantos homens, né? E Daniel, ainda jovem, é levado para a Babilônia. Só que, diferentemente de outros que foram guiados ali e constrangidos a ser exilados na Babilônia, Daniel foi selecionado a partir de um mandado do rei ao chefe do palácio ali, da administração do palácio, as penais. O rei Nabucodonosor fala para as penais para que ele, né, levasse alguns jovens, né, ou descendentes da linhagem real, ou de nobres ali entre os israelitas, para que servissem ali diante do rei no palácio. Então, Daniel, ainda jovem, é levado como, né, um futuro profissional que estaria ali diante do rei, servindo, né, e ali muito provavelmente exercendo cargos, né, de bastante confiança ali diante do rei. E efetivamente é o que acontece. Daniel vai para a Babilônia, mas lá de imediato, antes de qualquer coisa, já começa a mostrar para eles que as convicções de Daniel e a fidelidade a Deus não seriam abaladas por quem quer que seja. De imediato recusa os manjares, né, do rei. Por que há essa recusa de Daniel? Porque a primeira religião monoteísta que existiu foi justamente a religião dos hebreus, né? Os demais povos tinham o costume de adorar deuses, né? Muitos deuses pagãos, né? Existia dezenas e às vezes centenas de divindades. Então, normalmente tinham o costume de dedicar e de oferecer as comidas, o alimento a diversos deuses, né? E Daniel, sabedor da idolatria e de que o seu chamado era para que reconhecesse o Senhor como o único Deus da sua vida, de imediato, né, já entra em confronto ali com aquele mandado de que ele participasse daqueles alimentos, né? E aí Deus dá graça para Daniel, para que ele, mesmo rejeitando, né, permanecesse forte, saudável e não só isso, se destacasse entre os seus colegas ali na Babilônia, né? Então nós vemos já uma posição de firmeza de Daniel. E aí passa-se o reinado do rei Nabucodonosor, que durou 43 anos, né? Então assume ali, né, um governante persa, que foi quem conquistou a Babilônia. E Daniel permanece ali naquela região, decide não voltar para Jerusalém. Então nós temos agora um Daniel já, né, bastante experiente. Alguns dizem que Daniel tinha algo em torno de 80 anos quando ele foi jogado na cova dos leões. Amém? Então nós temos aí essa circunstância. Muitas vezes a gente vê aí em algumas ilustrações ou desenhos, alguém colocando Daniel ali como jovem na cova dos leões, mas não, ali se tratava de um idoso, já com muitos anos de serviço prestado e já com uma moral já colocada ali perante os povos da Babilônia, né? Já tinha interpretado sonhos. Então o rei Daniel, apesar de ocupar altos cargos, né, e de uma vasta experiência, ele não se deixou, né, não abandonou a vida de oração que Daniel desde o início tinha, e a convicção e a fidelidade a Deus que desde o início acompanhou Daniel. Então essa é a situação, né, e o panorama ali de quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Amém? Vamos passar agora para o primeiro tópico, que diz assim, o título vem sob essa frase: vivendo sob um novo governo. Vamos ler aqui rapidamente, né, o primeiro parágrafo do primeiro tópico. A identidade do novo rei. O capítulo 6 começa com a descrição de um novo rei, que é chamado de Dario, o Medo. A identidade desse governante, mencionado outras vezes no livro, é uma questão debatida entre estudiosos, diante do fato de Ciro, o persa, ter sido o conquistador da Babilônia. A Bíblia menciona que Daniel também serviu sob o seu comando. Uma corrente diz que se tratava da mesma pessoa. O entendimento majoritário, no entanto, compreende que Ciro, após a sua conquista, teria constituído Dario temporariamente como governante subordinado a ele. Segundo John Lennox, essa ideia é apoiada linguisticamente pelo fato de Daniel dizer que Dario foi constituído rei e que ocupou o reino. Segundo a obra Contra a Correnteza, os relatos bíblicos também nunca se referem a Dario como rei da Média Pérsia, mas apenas como governante da Babilônia. Bom, nesse primeiro tópico, nos 3 parágrafos, ele vem, né, nos esclarecer o contexto histórico, né? Nós estamos aqui diante de um personagem que é citado na Bíblia, mas não é reconhecido pela história como o conquistador da Babilônia, né? Aí se criou 3 teorias: de onde veio Dario,
né, o Medo, né? Aí a primeira teoria fala que é um personagem fictício, né, que nunca teria existido. E nós, como cristãos e crentes que a palavra de Deus é infalível e verdadeira, nós já descartamos essa primeira teoria. A segunda teoria vem falar que ele era um governador constituído ali pelo Ciro, que foi o conquistador da Babilônia, né? E essa constituição teria sido porque o rei Dario era inimigo de Nabucodonosor e teria dado suporte, né, na invasão da Babilônia, teria ajudado na conquista da Babilônia. Então, como recompensa, ele seria ali um governante constituído por Ciro. E a terceira hipótese é que Ciro e Dario, o Medo, fossem a mesma pessoa. Por que se acredita nisso? Porque Ciro tinha descendência dos Medos, era neto de um rei Medo, né? E também, né, por causa disso, ele poderia, né, tranquilamente, né, se colocar ali como um Medo também, por ter essa descendência. Então, existem essas três teorias, mas a mais aceita é a de que realmente Dario foi um rei constituído, um governante, melhor dizendo, pelo rei Ciro, ok? Então, esse é o contexto, né, e essa explicação, né, que o autor trouxe como uma explicação bem plausível, porque realmente há essa divergência com relação a esse personagem citado por Daniel várias vezes no seu livro, ok? Então, esse esclarecimento aí para que a gente entenda que existem essas teorias, né, e a que é mais aceita para nós é essa, de que Dario era um governante instituído pelo rei Ciro, ok? Vamos passar agora para o segundo parágrafo do primeiro tópico, né, que diz assim: o novo governante ficou conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política em seu império. Também estabeleceu uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo e a economia. O rei organizou o império em satrapias, que eram províncias administrativas com governadores nomeados por ele, os quais tinham autoridade sobre os assuntos civis e militares de sua região. Acima deles foram nomeados 3 presidentes, também chamados príncipes, incluindo Daniel. Eles tinham a responsabilidade de supervisionar a administração do império e garantir que as províncias fossem governadas de acordo com as leis e diretrizes do rei. Eles eram responsáveis por relatar qualquer irregularidade ou comportamento inadequado pelos sátrapas. Esse segundo ponto ele vai dizer, né, como que era a gerência, né, do império, né? A gente pode ver pela história que até recentemente, né, os reis, né, tinham ali o costume de centralizar todas as ordens, né, e toda a gestão do reinado, do próprio país mais recentemente. A gente vê pela história do rei Luís da França que ele, né, falou uma célebre frase que diz que o Estado sou eu, ou seja, na pessoa do rei era de onde saía todas as leis, né, dependendo da vontade, né? Se o rei hoje quisesse decidir de uma forma, ele decidia. Se o rei quisesse decidir de outra, decidia. E, principalmente, o rei era o centro da gestão. Tudo passava pelas mãos do rei. A gente pode ver pela própria história do rei Salomão que, numa situação na qual ele teve que decidir entre a real maternidade, ele foi levado para o rei para que se decidisse, né, de quem aquela criança era filho. Ou seja, uma situação que hoje é decidida pelos tribunais, né, decidida na via administrativa, mas longe de passar pela autoridade máxima do país. Mas naquela época não, passava pelo rei. E aí a gente vê aqui, né, nesse segundo parágrafo, né, do primeiro tópico, que existe essa inovação, né, de colocar governanças regionais para, né, desafogar ali a responsabilidade do imperador, né? Isso já é uma inovação e algo que era novo para a época, ok? E aí fala nesse tópico que dentre as 120 satrapias, né, existiam acima delas 3 presidentes e Daniel era um desses presidentes, ou seja, um lugar de bastante destaque ali onde ele morava e trabalhava, e isso causou, né, posteriormente muita inveja por parte dos seus concorrentes ali à gestão daquele império, né, persa ali na Babilônia. Então nós vamos passar agora para o terceiro parágrafo do primeiro tópico, né, que o título é Uma Política de Tolerância Religiosa. Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com os povos conquistados. Promulgou um código de leis conhecido como o Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa, permitindo que vários grupos étnicos praticassem suas crenças. O chamado Edito de Ciro, também denominado como o Decreto de Ciro, possibilitou que os judeus deportados pelos babilônios retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido por suas convicções. Isso mostra que, embora em muitos países
crentes tenham ampla proteção jurídica de expressão de suas crenças, com previsão na Declaração Internacional de Direitos Humanos, não estão isentos de serem constrangidos e forçados a relegar a fé. A previsão da liberdade religiosa na Constituição e nas leis não garante que os cristãos não serão discriminados e ofendidos, especialmente por causa de imposições ideológicas. Bom, vem, né, esse novo império que conquista a Babilônia, e para que se cumprisse o que foi profetizado pelo profeta Jeremias, que o exílio dos israelitas seria por 70 anos, esse novo império vem com uma liberdade religiosa maior, né? Ali eles não impõem a sua religião, deixam ali os exilados, né, os israelitas à vontade para escolher o Deus que iriam servir, e como também permite que os que quisessem pudessem voltar para Jerusalém, para o seu país de origem, tudo para que se cumprisse a palavra de Deus que falou que o exílio demoraria, né, 70 anos, o que foi dito através do profeta Jeremias. E aí, né, a partir desse panorama de mais liberdade, teoricamente de mais paz, foi aí que Daniel passou talvez pela maior prova da sua vida. A maior perseguição por causa da sua fidelidade a Deus se deu nessa circunstância. Então o autor ele traz para a gente que não é leis de homens ou aquilo que a gente consegue enxergar, que está palpável aos nossos olhos, que vai dizer se nós teremos ou não teremos perseguições por causa do nosso amor a Cristo. Muitas vezes as aparências enganam. Nós temos aí uma Constituição, né, conhecida como Constituição Cidadã, né, que dá amplos, né, poder de decisão para os cidadãos brasileiros para que escolha, né, a quem vai servir, se vai ser evangélico, se vai ser católico, se vai ser um bandista. Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, ainda há a perseguição por causa das nossas decisões, das nossas convicções, né? Isso tudo está acima, né, do que é colocado nas leis, porque vem de forças, né, das trevas que tentam lutar contra a nossa decisão de servir a Cristo e nos confrontar e nos abalar para que nós possamos desistir desse caminho de fidelidade e de que tenha os princípios de Jesus Cristo, né, como prioridade, que sejam seguidos por cada um de nós. Então, não é aquilo que nós vemos que vai decidir. Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, né? Não falou que tipo de aflições, mas nós sabemos que as aflições por causa da nossa decisão de seguir a Jesus Cristo, elas são muito recorrentes. Inclusive, se você quiser ver um cristão em um país que se diz livre igual o nosso ser perseguido, é só colocar aí no YouTube, né? Cristão sendo agredido em praça pública, você vai ver pessoas que decidiram falar do amor de Jesus Cristo e são vítimas de pedrada, paulada e são perseguidas. Então, né, na teoria é uma coisa, na prática é outra, e foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Né? Em meio àquilo, né, ao final da vida, já tem uma história ali de sucesso profissional, de sucesso, né, no âmbito espiritual, na sua comunhão com Deus, mas mesmo ali ele teve que passar por essa grande prova, que nós possamos entender que não é aquilo que nós vemos que vai decidir se nós estamos ou não estamos seguros com relação a não ser perseguido pela nossa decisão, ok? Então vamos passar agora para, né, o segundo tópico, né, e o primeiro parágrafo desse segundo tópico. Esse tópico ele vem sob o título A Conspiração contra Daniel, né? Vamos ler rapidamente aqui o que diz esse primeiro parágrafo do segundo tópico da nossa lição. Em razão de sua excelência, Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes, razão pela qual o rei pensava em promovê-lo. Isso mostra que Daniel, além de fiel e zeloso nas questões religiosas, era também um profissional qualificado e dedicado, fazendo com que se sobressaísse em suas atividades. É necessário lembrar que o trabalho criado por Deus é um elemento importante e pode ser uma forma de vocação divina. A Bíblia nos recomenda fazer tudo conforme as nossas forças e para a glória de Deus. Tá vendo? Então, assim, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, ela está em um local, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Mas, paralelo a isso, nós temos, né, o nosso momento que nós temos que trabalhar, que nós temos que estudar, que nós temos nossos afazeres seculares, né? Então, não é, né, porque nós temos a nosso cargo na igreja, que nós temos, né, aquele momento de comunhão, que nós vamos chegar no nosso trabalho e deixar de fazer exatamente aquilo, né, para o qual nós estamos lá. Então, claro, contando que não infrinja, né, os princípios cristãos, né? Mas nós temos que usar a nossa comunhão com Deus, né,
e as nossas orações para pedir cada dia mais que o Senhor nos capacite também no nosso trabalho, para que o nosso trabalho saia contento, né, para que o Senhor abra a nossa mente nas nossas dificuldades laborais, do trabalho, acadêmicas ali na faculdade, que o Espírito Santo possa nos guiar para que nós possamos realmente adquirir esse espírito de excelência que foi dado a Daniel, né? Uma vez eu vi uma reportagem do programa de televisão, que tinha um quadro, né, no qual o chefe da grande empresa ficava disfarçado, né? E ali, né, se passava ali por um funcionário novato, o chefe, e colocava à prova muitos dos funcionários que estavam ali, né, sendo funcionários de sua empresa. E aí teve um episódio que marcou bastante, inclusive viralizou e é bastante visto, é o caso de um funcionário que em 4 anos ele foi promovido 4 vezes, né? E aí o chefe ficou impressionado, né, com a capacidade laboral que ele tinha, com a seriedade, né, com a qual ele trabalhava e com a sua paciência em ensinar aqueles funcionários, né, que não tinham a mesma desenvoltura, que era o caso do chefe que se passava por um novato. E aí, com toda a paciência do mundo, esse funcionário, né, ajudava e tudo. E aí, quando foram, né, perguntar qual que era o segredo, né, dele, ele falava que ele fazia tudo para a glória de Deus. Era tudo, né, independente do que ele fosse fazer, era tudo para a glória de Deus, né? Ele era um ex-viciado em droga que teve sua vida transformada a partir de um encontro com Cristo e de uma mentalidade de que onde quer que nós cheguemos, nós temos que refletir essa mentalidade de que o Senhor está em todos os lugares, né, e que está vendo as nossas condutas e muitas vezes ali escondido no nosso trabalho, em locais que às vezes nós possamos pensar que estamos sozinhos, mas não. Os olhos do Senhor nos contemplam e quer que nós façamos tudo com excelência, para que no final das contas o nome do Senhor seja exaltado, né, que o nosso testemunho, né, não só quando nós falamos por Deus. Existe uma frase que fala, né, pregue com a sua vida, e se preciso use palavras, ou seja, nossa maior fala é quando nós damos o nosso exemplo. O cristão está sendo o tempo todo vigiado e julgado. Então, quando nós estamos ali na posição de destaque ali, né, as nossas convicções elas vão ser colocadas em xeque, né, e as nossas condutas vão dizer se realmente nós estamos seguindo a Deus de uma forma verdadeira. Amém? O segundo parágrafo do segundo tópico fala sobre a inveja e a conspiração que foi feita contra Daniel, né? E assim diz: assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja brotou em seus corações. Infelizmente, isso é algo que ocorre com enorme frequência em qualquer ambiente e até mesmo entre o povo de Deus. Em vez de reconhecer a excelência do outro e procurar aprender com ele, os invejosos preferem o caminho da destruição, fazendo uso de fofocas, tramas e acusações caluniosas. Não deveria ser. Mas a inveja, como foi bem dito pelo comentarista da lição, ela está em todos os lugares, né? Claro que ali no nosso ambiente de trabalho, onde tem pessoas que não conhecem a Deus, é muito mais fácil brotar, né, o sentimento, né, e o pecado da inveja. Mas também ela está presente dentro da igreja, né? Teve um caso uma vez que, né, uma irmã, né, de uma congregação que eu congregava, ela, né, sempre solava, sempre era a ministra de louvor, e teve uma determinada situação que ela, né, foi dada a oportunidade para que outra pessoa fizesse ali o uso do ministério de louvor, né, ficasse à frente do louvor. E aí essa irmã ela começou a mandar mensagem, né, ali de cunho pejorativo e muitas vezes até ofendendo ali as irmãs do ciclo de oração. Ou seja, né, estava servindo a Deus, mas não estava servindo com a intenção correta. Estava ali fazendo uso do pecado da inveja, né, ali tentando, né, se destacar para ser visto, não para glorificar o nome do Senhor. Isso vai ter na igreja, vai ter fora, né? Então nós temos que estar sempre preparados. Primeiro, para não deixar a inveja entrar no nosso coração, e também para que se entre no coração daqueles que estão ali ao nosso redor, para que o Senhor nos proteja, nos livre daqueles que querem nos prejudicar, né? Mas assim como Daniel, temos que estar constantemente, né, em comunhão com o Senhor para que haja esse livramento. Amém? Vamos passar agora para o terceiro parágrafo do segundo tópico, que diz assim: percebendo que não teriam nada contra Daniel, tendo em vista que sua conduta era ilibada, os líderes mudam a estratégia e resolvem encontrar na lei de Deus algo que pudesse prejudicá-lo. Eles deixam de procurar na conduta e passam a prejudicar Daniel com base em suas convicções. Está aí a evidente perseguição religiosa, né? Baseado, né, no que eles sabiam, que profissionalmente, né, moralmente não teriam nada do que acusar Daniel. Eles vão ali no ponto fraco, entre aspas, né? É como se a gente no dia de hoje fosse perseguido no nosso trabalho pela cor da pele, pela estatura, pelo peso, né? Da mesma forma, Daniel foi perseguido pelo Deus que servia.
Então, é um golpe baixo, mas dos invejosos a gente dá para esperar tudo, né, irmãos? Então, foi isso que aconteceu com Daniel. Visto que os invejosos não tinham capacidade intelectual e laboral e profissional para vencê-lo ali, para se destacar diante de Daniel, optaram por tramar contra a própria vida de Daniel, fazendo uma lei que fosse diretamente naquilo que eles entendiam que era a prática mais importante da vida de Daniel, que era o momento de oração, de comunhão que Daniel tinha com Deus, ao ponto de elaborarem, né, falarem com o rei para que elaborassem ali um decreto, né, falando que só poderiam buscar auxílio, né, ou petições fossem feitas somente ao rei durante o prazo de 30 dias. Ou seja, a gente dá para imaginar, irmãos, que se eles tiveram o trabalho de editar um decreto com esse teor, era porque eles tinham plena convicção que a chance de Daniel não abrir mão da sua comunhão com Deus era grande. Foi assim que foi feito naquela ocasião, para que Daniel fosse atingido ali pela inveja daqueles que buscavam a sua desgraça, a sua derrota. Nós vamos ver agora o terceiro parágrafo, né? Terceiro tópico, perdão, e o primeiro parágrafo, que fala, né, justamente sobre contrariar a lei dos homens. Lá diz assim: mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel não se acovardou de dar testemunho da sua fé. Ainda que fosse um alto funcionário e ocupasse um lugar de privilégio no império, Daniel não negou sua integridade e fidelidade a Deus. O servo de Deus sempre fora obediente ao rei. Porém, ao perceber que a lei humana contrariava a divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento, fazendo exatamente aquilo que o decreto proibia. Buscou ao Senhor em oração. Então é isso, né? Daniel já tinha provado anteriormente que a sua prioridade era obedecer ao Senhor, e assim foi durante toda a sua vida, né? Na velhice vem essa prova, né, que tenta colocar Daniel ali em xeque. Nos nossos dias atuais, irmãos, nós podemos trazer a situação de que muitas vezes a sociedade atual ela tenta colocar leis que contrariam os princípios cristãos. Por exemplo, está muito em voga, muito discutida a questão, né, de até onde o cristão pode dizer que é contra a homossexualidade, contra o casamento gay, né? Daqui uns dias a gente tende para isso, para que no futuro nós não possamos nem falar que é contra, que não concorda, né? E que aquilo seja tido como uma ofensa, como um crime de homofobia e daí por diante. Então nós percebemos que há essa tentativa de entrar naquela seara que diz respeito a nossas crenças, nossas convicções, tudo isso para que, né, tire a comunhão e o poder de escolha e decisão e acabe resvalando em uma ofensa à liberdade religiosa. Então aquilo que aconteceu com Daniel, em vários pontos da nossa vida, pode acontecer conosco. Nós já temos casos nos Estados Unidos de cristãos que foram presos por se negar a fazer, pastores que se negar a fazer casamento gay, ou teve um caso muito conhecido de um confeiteiro que se negou a fazer um bolo para um casamento gay, e tudo isso resvalou em problemas judiciais. Então nós vemos aí também perseguição religiosa simplesmente pelas nossas crenças, né? Da mesma forma com Daniel, que aconteceu com Daniel, acontece conosco também. Nós temos que, né, ter a mesma comunhão que Daniel teve em oração, para que nós também possamos ter vitória. Aqui no segundo parágrafo do terceiro tópico fala sobre o poder da oração. Fala o seguinte: diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar Deus em oração. Ele orou persistentemente, pondo-se de joelho 3 vezes ao dia. A oração deve ser um hábito na vida de todo aquele que busca intimidade e resposta da parte do Senhor, né? Então, aqui fala que Daniel não recuou 1 milímetro sequer diante da perseguição que estava sofrendo. Tamanha era a convicção dele. Ele sabia que ele servia a um Deus poderoso, né, que poderia livrá-lo ali de quem quer que estivesse perseguindo ele, né? Daniel não tinha certeza que seria livrado, mas que se precisasse dar a sua vida, ele daria, por causa da sua fidelidade a Cristo. Daniel ocupava ali um lugar de bastante destaque, né? Provavelmente tinha muitas regalias, né? Era muito bem visto ali diante de todo o reinado, mas aquilo para Daniel ele reputou como nada se fosse ficar entre ele e a comunhão com seu Deus, né? Até onde nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos dá prazer terreno. Muitas vezes a gente troca momentos de comunhão com Deus por um jogo de futebol. Há o caso de a gente trocar por uma saída com os amigos no shopping, né? Muitas vezes a gente tem aquela programação, né? Aquele planejamento de passar um momento de devoção, de oração, mas acaba que vem aquelas propostas, né, que nos afastam, que são os momentos, né, de distração que o mundo proporciona, né? Claro que o cristão ele tem que ter os momentos dele de entretenimento,
O cristão ele tem a vida social, mas se nós tivermos que escolher entre comunhão com Deus, em busca, em oração, em louvores, se aquilo entrar em choque, né, com outras coisas, nós temos que dar prioridade para aquilo que vai estreitar os nossos lados com o nosso Senhor, nosso Deus, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Foi isso que Daniel escolheu. Entre agradar homens, ele escolheu não recuar nada e continuar o seu momento de busca a Deus, porque era aquele que era poderoso para livrá-lo. Já tinha levado ele até onde ele estava, né? Até o cargo que ele ocupava, mas poderia, além de tudo, livrá-lo das perseguições e, melhor ainda, dar para ele uma vida eterna, né, posteriormente. E aí nós vamos falar agora, né, sobre o terceiro tópico, o terceiro parágrafo, antes da conclusão. Fala sobre o Deus que fecha a boca do leão. Ao ser denunciado, mesmo a contragosto, o rei Dario mandou que lançassem Daniel na cova dos leões, onde permaneceu durante a noite. Esse tipo de munição, conhecida como execução por leões, era uma prática esporádica, que ocorria em algumas culturas antigas, não como uma regra do sistema judicial. Ou seja, os perseguidores de Daniel escolheram a forma mais cruel, tamanho era o ódio que eles tinham de Daniel. Claro, o ódio trazido diretamente pelo inimigo, né? Então, esse contexto aqui fala sobre o poder da oração, o Deus que fecha a boca de leão. Nós temos na Bíblia Sagrada inúmeros casos daqueles que, nos seus momentos de aflição, buscaram ao Senhor e foram prontamente ouvidos, né? Martinho Lutero, aqui posteriormente o autor cita que Martinho Lutero fala que a oração, que ela não é respondida, ela fala, é aquela que não é feita. Essa é garantida que não vai ser respondida, aquela que você não orou. Mas as demais, o Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir, né? É dito, né, por Jesus Cristo: buscai, né, e dá-se-vos-á, batei, que a porta vai abrir. Se nós que somos maus queremos dar boas dádivas para os nossos filhos, imagina o nosso Pai que está no céu. Então, na Bíblia também conta o caso de Ana, aquela que estava tão amargurada que não tinha nem palavras para orar, foi tida como uma bêbada, mas o coração dela o Senhor conhecia e concedeu a sua petição. Nós temos também a história de Moisés, aquele que ali em Cades Barneia, né, ouviu do Senhor que ele mataria o povo e que daria um novo povo para Moisés, mas Moisés orou e falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não tira a gente daqui. O Senhor ouviu aquele coração quebrantado e aflito de Moisés e deu livramento também para ele, né? Nós temos inúmeros exemplos, né? Jacó ali lutou com o anjo, né, e pediu que fosse abençoado, né? E ali houve realmente uma transformação na vida de Jacó. Então, que a oração permaneça sempre diante de nós, que nós possamos a cada dia estreitar os laços, a comunhão, para que nós possamos compreender, né, as diretrizes do Senhor para a nossa vida, que o Espírito Santo possa nos guiar e também nos livrar das perseguições que, enquanto cristãos, com certeza nós vamos seguir. Mas o Senhor é maior e com certeza quer e nos dará a vitória. Na conclusão, o autor fala, inicialmente, no início da conclusão, assim: ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Amém? Que nós possamos ter na história de Daniel esse exemplo de crente que não abriu mão dos seus princípios para agradar homens, mas sabia em quem ele tinha crido. Que nós possamos ter nesse exemplo também um incentivo e uma inspiração para que nós possamos ter também essa mesma fidelidade de ter o Senhor como uma prioridade, como o principal a ser seguido nas nossas vidas. Amém? Quero agradecer a todos que estão conosco até o momento, pedir que deixe o seu joinha, a sua sugestão, se inscreva no canal e que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém.